hoje, nossa querida Vanessa Rezende vai falar sobre o porquê algumas pessoas têm dificuldades em ouvir a verdade e serem confrontadas. Bom dia, Vanessa. Carol. Que bom ter você aqui conosco. Muito obrigada. Mais uma segunda-feira. Graças a Deus, uma segunda-feira abençoada. Você que está em casa, que Jesus te abençoe no decorrer deste dia, dessa semana. Que seja uma semana de bênção sobre a sua vida e que você realmente se depare todos os dias com a verdade. Porque a verdade, ela liberta e que você queira viver a verdade. Essa verdade que vai trazer liberdade na sua vida e vai te libertar de tantas situações difíceis que você, porventura, vier a viver. É isso mesmo, Vanessinha. E eu já quero começar perguntando, o que a Bíblia nos ensina aí em relação a conhecer e a ouvir a verdade? Isso. Esse assunto sobre verdade, Carol, ele é discutido ao longo de toda a história da humanidade. A gente vê, assim, quando você estuda a história da Grécia Antiga, né, os filósofos, como que eles discutiam se a verdade existe, se ela é relativa ou não. E quando Jesus chega na história da humanidade, ele vem para fazer a diferença na nossa vida, na nossa história, na nossa família. E Jesus disse que Ele é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o Timóteo diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que a Bíblia, ele disse, aliás, não isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Sim. E se a Escritura é inspirada por Deus, ela é a verdade imutável, inquestionável, e a palavra de Deus, ela traz as verdades para nos orientar, para nos ensinar, para nos admoestar, para nos ensinar a viver melhor em família, para nos ensinar a conviver e educar os nossos filhos. Então, tudo que você precisa está na palavra de Deus, e foi Jesus que disse isso, que a verdade, ela liberta. E a Bíblia é uma verdade inquestionável, né, Carol? Sim. Se você crê em Jesus, você entender que você pode ser guiado pela palavra, você vai passar, assim, por muitas adversidades na sua vida, mas a palavra de Deus, ela vai te orientar, porque ela é a verdade. Absoluta. É verdade. Completa. Completa. E aí eu pergunto, Vanessa, por que muitas pessoas aí não gostam de ouvir a verdade? Isso. Parece que tem gente que gosta de ser enganado. É. Prefere que viver uma mentira, mas não vem me falar a verdade, não. Acha que amigo é aquele que passa a mão na cabeça. É verdade. Mas o amigo é aquele que fala a verdade. É aquele que fala a verdade. Por que tem gente que não gosta de ouvir a verdade? Muitas pessoas são assim. Qual que é a motivação? São várias, mas a gente vai se ater a alguns detalhes. Por exemplo, tem gente que tem as próprias convicções, tem as verdades dela. Então, quando você chega e diz para aquela pessoa alguma coisa que você acredita, que é diferente daquilo que ela pensa ser a verdade, ela fica nervosa. E algumas vezes essas pessoas ficam tão bravas que elas dão até mais respostas na gente, elas ficam São agressivas, verdade. porque você disse para ela algo que não é a verdade dela. E outras pessoas também não gostam de ouvir a verdade porque elas preferem viver uma ilusão, entendeu? Talvez a realidade, a verdade, Carol, seja dura demais. Ela não tem estrutura emocional, espiritual, estrutura familiar, não teve uma formação de educação mesmo escolar ou da própria família que vai dar para ela uma base, uma resiliência para que ela resista às dificuldades da vida. Então ela prefere assim, eu sei que o meu casamento não está indo bem, mas eu vou fingir que está tudo bem. Eu sei que o meu filho está me dando trabalho na educação, está tendo umas condutas que não é a que eu estou esperando, mas eu vou falar para todo mundo que está tudo bem, porque às vezes você vai ter que confrontar. E tem gente que não dá conta do confronto, não dá conta de lidar com as dificuldades, porque tem uma baixa autoestima, tem pouca resistência, é fraco emocionalmente. Mas eu creio assim que quando você crê na palavra de Deus, essa verdade absoluta que liberta, você vai entender que tudo nessa vida, por mais difícil que pareça, é melhor você entender e querer viver a realidade. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos garante força para vencer qualquer adversidade. Então não tem por que você temer, sabe? Não tem por que temer, Carol. Sim. Porque se Jesus entra no seu barco, tudo vai bem. Talvez você realmente não tenha força para lidar com as adversidades, talvez você não tenha força para ser confrontado, porque nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se encher de Deus, esse poder que há em Jesus, Ele vai te dar força para romper qualquer dificuldade na sua vida. Então não tenha medo da verdade. Eu fico pensando, você como psicopedagoga, já ensinando a criança, ela já vai se tornar um adulto que consegue administrar melhor os confrontos? Verdade. Os conflitos diários, né? Eu sempre falo, Carol, aqui no Vida em Família,
que nós, pais, somos modelos na vida dos nossos filhos. Então, vamos supor que você, papai e mamãe, viva sempre uma mentira, viva no engano, não confronta nada. É aquele pai que está dormindo o tempo todo, é aquele pai light, né? O que acontece? Seu filho não vai aprender, através da conduta dos próprios pais, das pessoas que educam ele, a lidar com as adversidades da vida. E nós temos que aprender que nem tudo vai ser florzinha o tempo todo. A Bíblia fala que todos nós passaríamos por aflições. E se Deus permite que a gente passe por dificuldade, é porque Ele vai dar o escape, Ele vai dar a sabedoria para vencer. Então, nós pais precisamos de ensinar aos nossos filhos, nem tudo é sim. O filho tem que lidar com o não, ele precisa lidar com as dificuldades. Não seja um pai, uma mãe, alguém que fica sempre favorecendo o seu filho, facilitando para que ele nunca vai bater de frente com os erros, com os fracassos dele, porque é caindo que a gente levanta. Se a gente não cair, como que a gente vai levantar? É verdade. Sabe, a gente tem que romper as barreiras da vida. Então, muitos pais, Carol, assim como educadora, eu vejo que quando os filhos passam por dificuldades, eles ficam facilitando as coisas. Às vezes o filho não faz um trabalho, deixa em casa. Aí a professora vai, liga, a mãe corre, leva, entrega na escola. Nunca deixa o filho levar uma bronca da professora. E nós precisamos de ensinar os nossos filhos a resistir a situações difíceis, não dando tudo pronto nas mãos dele, porque isso também é uma mentira. Você está ensinando uma mentira para o seu filho. É verdade. E é verdade, porque o mundo não vai dar tudo para ele o tempo todo. Não é assim que você sobrevive no mundo. Perder faz parte da vida. E quando os pais não facilitam, estão sempre favorecendo o filho, estão ensinando uma mentira, que tudo é fácil, não é difícil. É saudável a gente respeitar o limite da pessoa, a pessoa não quer saber a verdade. É saudável a gente respeitar esse limite, Vanessa? Como que é a atitude que a gente deve tomar? Tem gente que fala assim, olha, quando eu penso alguma coisa, eu falo, porque é a verdade. Você, quando diz alguma coisa para alguém, sem ter sido convidado, você não está sendo legal, você não está sendo educado. Porque quando eu vou dar a minha opinião, vou falar uma verdade para alguém, de duas em uma. Ou essa pessoa te pediu opinião. Semana passada eu tive uma experiência com uma prima, que ela falou comigo assim, Vanessa, eu acho que eu não estou agindo certo com a minha filha. E você podia me dar umas dicas? Ela me perguntou, então ela está abrindo uma porta para eu entrar e falar algumas coisas que eu sei que é verdade para aquela situação que ela está passando. Então, alguém te pediu opinião, você vai dar. Ah, Vanessa, mas não me perguntou, mas eu sei que aquela conduta está errada, vai dar errado se aquela pessoa continuar daquela forma. Ela te perguntou? Se não, como eu disse agora mesmo para você, Carol, o Espírito Santo fala assim, filho, vai lá e dá esse conselho para essa pessoa. Porque a Bíblia fala assim, quando você aconselha uma pessoa sábia, mais sábia ela vai ficar. Tola, mais tola ela também vai ficar. E a Bíblia diz para a gente não entregar as pérolas aos porcos. O que Deus quer dizer? Às vezes você tem uma pérola, uma coisa boa para ensinar alguém, uma verdade para passar para ela, mas ela é tola, ela não quer te ouvir. Então você só vai dizer se ela te perguntar ou se Jesus, o Espírito Santo de Deus, te orientar. Porque senão você vai perder o seu tempo e de repente você vai até romper um relacionamento, uma amizade, e aí a situação vai ficar difícil depois para você. Então não diga nada quando a pessoa não te perguntar e muito menos quando Deus não te conduzir a dizer aquilo. É porque às vezes tem situações, por exemplo, no convívio com a família, com o filho. Às vezes, eu tenho liberdade, aí acha que que tem o direito de falar. E às vezes você está ultrapassando o seu limite. Agora sim, Carol, talvez alguns pais podem estar nos assistindo e falam assim, mas e o meu filho, eu não posso falar com ele? E em relação ao filho é diferente. Porque nós pais somos responsáveis. Então, se o seu filho faz alguma coisa errada, você tem que ensinar para ele. Você tem que direcionar, falar a verdade. Agora, essa questão eu estou dizendo assim, no caso de um amigo, de um parente, de alguém que você relaciona, que não seja um filho seu, porque o filho a gente tem que falar. Agora, alguém do seu convivência, um amigo, você só vai dizer se ele te perguntar. Não existe essa liberdade toda, que às vezes a gente pensa que existe, mas ela não existe. Aí eu até pergunto, Vanessa, às vezes quando você traz uma verdade para a pessoa, e aí a verdade dela não é a mesma que a sua. Como elaborar isso? Porque ela pode dizer que isso é relativo, isso não é absoluto. Como lidar com isso diante de um confronto com alguém? Foi sempre questionado assim, a verdade existe? Quando alguém diz que a verdade não existe, ela já está até se contradizendo, Carol. Porque se a verdade não existe, a verdade dela é que existe, então existe a verdade. Sim. Não existe verdade relativa, entendeu? O não já é, a verdade não existe, então o não é a verdade. Então a verdade existe. Agora, quando você fala alguma coisa que você disse, né, Carol? Como que você me perguntou? Se aquela pessoa não entendeu aquilo como verdade, ser relativo? Isso. Nós sabemos, assim, que no mundo, cada um vê as coisas pelo seu prisma.
né? O que eu acho bonito, o outro pode não achar, a minha opinião pode ser na opinião do outro. Mas quando eu digo verdade, estou querendo me responder na verdade que está na palavra de Deus. E a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela não é relativa, Carol. Então, se eu acho a sua camisa bonita, uma amiga minha pode não achar, eu achei linda, Carol, é minha verdade. Talvez você também achou, mas tem gente que não vai achar, ok. Mas a verdade que nós queremos falar hoje no Vida em Família são os princípios relacionados à palavra de Deus, que é algo que não é questionável. Tudo que está na Bíblia é a verdade. E se você crê nessa verdade, você vai ter a sua vida transformada. Se você crê na palavra de Deus, a sua conduta é diferente, sua forma de viver é diferente, a forma de educar os seus filhos é diferenciada, a forma como você vive no seu casamento vai ser totalmente abençoado por Deus, porque os seus valores, os seus princípios de vida estão respaldados na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inquestionável. Ela não é uma verdade relativa, ela é simplesmente a verdade. Isso mesmo. E, Vanessa, pra gente fechar, dá umas dicas aí pra gente aprender a ouvir e escutar. Isso, já tem uns 3 quadros que a gente anda falando sobre a questão de ouvir e escutar. E Deus tem me falado muito sobre isso, porque se você é uma pessoa que não tem problema auditivo, você está ouvindo, mas escutar é diferente, você usa a sua inteligência, o seu raciocínio. E para você ouvir, escutar a verdade, você tem que querer escutar. Você tem que querer ser liberto de alguma situação tão difícil que você está vivendo. Então, como o nosso pastor Márcio sempre diz, a verdade, né? Ele diz assim que a vida é pautada nas escolhas. E você tem que escolher, querer ouvir a verdade e viver a verdade. Se de repente as situações reais são tão difíceis para você, como eu sempre digo aqui no Vida em Família, busque ajuda, sabe? De um pastor, de um psicólogo, de um terapeuta, de um médico, de um amigo querido, de alguém que você sabe que você pode confiar para te ajudar na sua caminhada diária, na sua jornada. Porque às vezes a sua verdade ela é doída, ela é sofrida, a sua realidade às vezes está te sufocando porque está duro demais. Mas se Deus permite que você passe por essas situações, Ele mesmo se encarrega de trazer para você aquilo que você precisa para transpor qualquer tipo de situação. Mas que hoje, né, a sua vida seja pautada nas suas escolhas, que a sua escolha hoje, em nome de Jesus, seja viver a verdade que está na palavra de Deus, que traz liberdade e liberta a nossa vida de qualquer jugo, por mais difícil que ele seja. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.